Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zora, viveu um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era incapaz de ter filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e sem filhos, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Agora, procure que não bebesses vinho ou outra bebida fermentada e não comesses nada imundo. Você ficará grávida e terá um filho cuja cabeça nunca será tocada por uma barbeira, porque o menino será um nazarita dedicado a Deus desde o útero. Ele assumirá a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus. A mulher correu para contar ao marido a mensagem do anjo com grande entusiasmo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: Quando as vossas palavras forem cumpridas, qual será a regra que governa a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções. A mulher de Manoá deve seguir todas as instruções que ele lhe deu. Logo depois, a mulher de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram Samson. Quando Sansão cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. Quando ele estava jovem em Mahanedã, entre Zora e Estal, Sansão desceu para Timna, onde viu uma filisteia. Ele voltou para casa e disse aos pais que viu uma filisteia em Timna. Agora pega-a para mim como minha esposa. Os pais dele ficaram desanimados por ele querer casar com uma filisteia, perguntando: Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre nosso povo? Você deve ir a um filisteu incircuncidado para encontrar uma esposa? Mas Samson insistiu para que a arranjassem para ele. Ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isto era do Senhor, que estava procurando uma ocasião para enfrentar os filisteus. No caminho para Timna, Samson encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho era estreito, e de repente um rugido penetrou no ar. Um leão jovem, feroz e selvagem atacou Samson. O Espírito do Senhor veio sobre ele com força. E com uma força divina, Sansão rasgou o leão com as suas mãos dessas, como se pudesse rasgar um cabro jovem. A carcaça do leão estava em pedaços, testemunho da incrível força de Samson. Mas ele não contou ao pai nem à mãe o que tinha feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, ele se virou para olhar para o leão. Ele viu um enxame de abelhas e um pouco de mel nele. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto continuava. Quando voltou a se juntar aos seus pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram, mas não lhes disse que tinha tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma para seus 30 companheiros filisteus. Deixe-me contar um enigma, Samson disse a eles. Se conseguir me dar uma resposta dentro de 7 dias da festa, darei 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não puderem me dar a resposta, devem me dar 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Disseram que nos diga o seu enigma. Vamos ouvir, ele respondeu. Do comedor sai algo para comer, do forte sai o doce. Por 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Samson: Faça seu marido explicar o enigma para nós, ou queimaremos você e a família de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade? A esposa de Samson jogou nele e chorou. Você me odeia. Você realmente não me ama? Você deu um enigma ao meu povo, mas não me disse a resposta. Eu nem expliquei isso ao meu pai ou mãe, ele respondeu. Então por que eu devo te explicar? Ela chorou durante 7 dias de festa. Então, no 7º dia, ele finalmente disse a ela porque ela continuou pressionando ele.
Ela, por sua vez, explicou o enigma para seu povo. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade lhe disseram: que mais doce do que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão lhes disse: se não tivesses arado com a minha vaca, não terias vendido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele com força. Ele foi a Ashkelon, matou 30 homens, despojou-os e deu suas roupas a quem explicou o enigma. Ardidos de raiva, voltou para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a um de seus companheiros que o tinha assistido na festa. Mais tarde, durante a colheita de trigo, Sansão levou uma cabra e visitou sua esposa. Ele disse que eu vou para o quarto da minha esposa, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha a certeza que você a odiava. Ele disse que eu a dei ao seu companheiro. A irmã dela não é mais atraente? Tome-a, Sansão disse a eles. Desta vez, eu tenho o direito de combater os filisteus. Eu realmente vou machucar vocês. Então ele saiu e pegou 300 raposas e amarrou as raposas por pares. Ele então colocou uma tocha a cada par de caudas, acendeu a tocha e deixou as raposas soltarem no grão dos filisteus. Os campos estavam ardidos, o cheiro de colheitas queimadas cheia o ar, e os gritos dos filisteus ecoavam quando a sua subsistência estava em chamas. Ele queimou os choques e os grãos em pé, juntamente com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem fez isto, lhes foi dito a Sansão, o cavaleiro Tim, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a ela e a casa de seu pai. Sansão disse a eles: como você agiu assim, juro que não vou parar até me vingar de você. Ele os atacou feroz e matou muitos deles. Então ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Adã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Lerris. O povo de Judá perguntou: por que vierás lutar contra nós? Viemos para pegar Sansão como prisioneiro. Eles responderam: faremos a você o que nos fez. Então, 3.000 homens de Judá desceram para a caverna na rocha de Edom e disseram a Sansão: não percebes que os filisteus são prefeitores de nós? O que você nos fez? Ele respondeu: eu apenas fizei com eles o que eles fizeram comigo. Eles disseram a ele: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, disse Sansão. Jura-me que não me matarás. Eles concordaram: apenas o amarraremos e entregaremos a eles, não o mataremos. Então eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Quando ele se aproximou de Lerri, os filisteus o atacaram gritando. O Espírito do Senhor veio sobre ele com força. A corda em seus braços se tornou como um casco carbonizado e a amarração caiu de suas mãos. Encontrando um espinho de mandíbula fresco de um burro, ele agarrou-o e matou 1.000 homens. O chão estava cheio de corpos. Ele estava alto, sangrando, mas venceu, com a mandíbula forte na mão. Então Sansão disse: com a mandíbula de um burro fiz burros deles. Usando a mandíbula de um burro, matei 1.000 pessoas. Quando ele terminou de falar, jogou fora o osso da mandíbula, e o lugar foi chamado Ramat-Lehi, porque ele estava com muita sede. Ele gritou ao Senhor: deste ao teu servo esta grande vitória. Devo morrer agora de sede e cair nas mãos dos incircuncidados? Deus abriu uma fenda em Lehi e água saiu dela. Quando Sansão bebeu, sua força voltou e ele reviveu. Então a primavera é chamada Enhacore e ainda está lá em Lehi. Um dia Sansão foi a Gaza e viu uma bela mulher. Ele entrou para a noite com ela. O povo de Gaza foi dito que Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e deitaram à espera dele toda a noite na porta da cidade. Eles não se moveram à noite e disseram que o mataríamos ao amanhecer.
Mas Sansão deitou lá apenas até meio da noite. Então levantou-se, agarrou as portas da porta da cidade juntamente com os 2 pilares e rasgou-as, barra e tudo. Ele os levantou para os ombros e os levou até o topo da montanha que se enfrenta a Hebrão. O poder puro necessário para arrancar e transportar portões da cidade é uma exibição da incrível força e desafio de Samson. Algum tempo depois, ele apaixonou-se por uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Delila. Os líderes dos filisteus disseram a ela: "Veja se pode atraí-lo para revelar o segredo de sua força e como subjugá-lo. Cada um de nós dará 1.100 ciclos de prata." "Então", disse Delila a Sansão, "dize-me o segredo da tua grande força e como pode ser amarrado e subjugado." Sansão respondeu: "Se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas que não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa." Então os governantes dos filisteus trouxeram 7 cordas de arco frescas que não tinham sido secas, e ela o amarrou com elas. Ela chamou para ele com homens escondidos na sala: "Sansão, os filisteus vêm contra você." Mas ele quebrou a corda do arco tão facilmente quanto uma corda quebrou quando se aproxima da chama. "Então", disse Delila a Sansão, "você me enganou. Você mentiu para mim." "Venha agora, diga como você pode ser amarrado", ele respondeu. "Se você tecelar minha cabeça nas 7 tranças no tecido e apertar com um alfilho, ficarei tão fraco quanto qualquer outra pessoa." Então, enquanto dormiu, Delila pegou as 7 tranças da cabeça, teceu-as no tecido e apertou com o alfilho. Ela chamou novamente: "Sansão, os filisteus vêm contra você." Ele acordou do sono e puxou o pino e o tear com o tecido. Então ela disse a ele: "Como você pode dizer que eu te amo quando você não me confiar? Esta é a 3ª vez que você me enganou e não me contou o segredo de sua grande força com tão barulho." Ela o propulsou dia após dia até que ele estava infarto. Então ele contou tudo a ela. Ele disse que nenhuma barbeira foi usada no meu cabelo, porque eu fui um nazirita dedicado a Deus desde o útero da minha mãe. Se a minha cabeça fosse barbada, a minha força me deixaria e eu ficaria tão fraca quanto qualquer outro homem. Quando Delilá viu que ele lhe tinha dito tudo, enviou uma palavra aos governantes dos filisteus: "Volte mais uma vez. Ele me contou tudo." Os líderes dos filisteus voltaram com a prata nas mãos. Depois de deixá-lo dormir no colo, ela chamou alguém para cortar as 7 tranças de seu cabelo, o subjugou e sua força o deixou. Ela chamou: "Sansão, os filisteus vêm contra você." Ele acordou do sono e pensou: "Eu vou sair como antes e me libertar." Mas ele não sabia que o Senhor o deixou. Então os filisteus o pegaram, arrancaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarrando-o com algemas de bronze. Eles o deixaram moer grãos na prisão, mas o cabelo na cabeça começou a crescer novamente depois de ser barbado. Agora os líderes dos filisteus se reuniram para um grande sacrifício a seu deus Dagão, celebrando e dizendo: "Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos." Quando o povo o viu, louvaram o seu Deus, dizendo: "Nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruiu a nossa terra e multiplicou os nossos mortos." Quando estavam em alma, gritaram: "Saiu Sansão para nos divertir", e ele se apresentou para eles. Quando o colocaram entre os pilares, Sansão pediu ao servo que o colocasse onde pudesse sentir os pilares que sustentavam o templo, para que se apoiasse contra eles. Agora o templo estava cheio de homens e mulheres, estavam lá todos os governantes dos filisteus, e no telhado estavam cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo a Sansão a exercer. Então Sansão orou ao Senhor: "Senhor soberano, lembra-se de mim, por favor, Deus.
forte-me mais uma vez, e deixe-me vingar dos filisteus por meus 2 olhos com um golpe. Sansão estendeu as mãos para os pilares centrais que sustentavam o templo, com a mão direita em um e a mão esquerda no outro, dizendo: deixe-me morrer com os filisteus. Então empurrou com toda a sua força, derrubando o templo sobre os líderes e todos dentro. O chão tremeu, as paredes desmoronaram e os gritos dos filisteus encharam o ar quando o templo desmoronou. Assim ele matou mais quando morreu do que quando viveu. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para pegá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zora e Istol no túmulo de Manoá, seu pai. Ele liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar indivíduos com defeitos para cumprir seus propósitos. A força de Sansão era igualada apenas por suas fraquezas humanas. No entanto, no final ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. Deseja que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia através de filmes animados? Aproveite a chance de ajudar a fazer isso acontecer. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos, que contem todas as histórias que levam a Jesus, algo que a mídia convencional como Disney nunca faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e disponível no YouTube,